Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências, e estarei acompanhando vocês na aula de hoje da EJA, para o 8º e 9º ano. Hoje falaremos sobre a relação de nós, seres humanos, com a natureza, em especial com o mundo animal, do qual também fazemos parte. Você já se perguntou qual é o papel que os animais ocupam na vida humana? Que necessidades nos suprem? Que recursos nos oferecem? E, principalmente, como essas questões têm relação com a sustentabilidade. Eis que o tema da nossa aula de hoje é: extrativismo animal sustentável é possível? Vamos descobrir juntos! E aos professores e professoras que estiverem nos acompanhando, as informações sobre esta aula de hoje são as seguintes. Nosso eixo temático é meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo da aprendizagem é saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para a coleta, além de fazer comparações entre explicações, organização, comunicação e discurso de fatos e informações. O objetivo desta aula é compreender a importância do extrativismo animal sustentável, buscando a preservação das espécies. Não se esqueça de registrar a sua presença nesta aula pelo QR Code que está aí na sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular e marcar a sua presença, beleza? Bom, agora sim vamos para a nossa aula. Desde o início dos tempos, o ser humano ele faz uso da natureza em benefício próprio. Quando utilizamos as plantas como alimento e usos medicinais, dizemos que estamos extraindo da natureza um recurso vegetal. Usar o solo para construir a sua moradia, conseguir o metal para as armas e utensílios e estruturas, dizemos que estamos extraindo da natureza os recursos minerais. É também por meio da caça e da criação de animais que podemos obter a sua carne como alimento. E dizemos que estamos extraindo da natureza recursos animais. E como a nossa aula de hoje ela foca no uso dos recursos animais, a nossa pergunta do dia também. Então, me diz aí, o nosso estilo de vida, ele pode afetar os animais? Vou querer saber de você ao final da aula e quando faremos também a nossa correção. Então, darei um tempo, tá, para que vocês copiem essa pergunta no caderno. Vamos lá, 15 segundinhos. O ser humano ele retira da natureza alguns desses recursos para que possa usar, dizemos que ele está extraindo recursos. Por esta razão, o chamado extrativismo vegetal, mineral ou animal, ele consiste no uso desses recursos para sustento próprio ou a obtenção de lucro a partir deles. Sabemos que vivemos em um planeta em que o ser humano ele consome muito, mas consome muito rápido e muitas das vezes de forma errada. Exemplo disso é o desmatamento, que cresce cada vez mais. A mineração, ela causa acidentes e destrói paisagens, além da extinção de muitas espécies causadas pela perda da biodiversidade ao longo do tempo. Essas são práticas que vão contra a ideia de sustentabilidade. Você sabe o que é sustentabilidade? Responda esta pergunta em seu caderno. Eu vou aguardar 15 segundinhos.
Vamos juntos definir esse conceito tão importante. Então, sustentabilidade é um conjunto de práticas e atitudes que buscam preservar os recursos naturais do planeta, apresentando à sociedade caminhos alternativos para suas atividades. Alguns exemplos são economizar água, optar por embalagens biodegradáveis e reflorestar áreas desmatadas. Então, o que seria o extrativismo sustentável ou o que causaria danos ao meio ambiente? Como foi falado no início da aula, a caça é uma forma de se conseguir alimento. Era dessa forma que o homem conseguia carne para o seu sustento. Essa é uma atividade que vem desde tempos remotos da história, em que se caçavam animais menores e também bem maiores do que o ser humano. Hoje, o consumo de carne animal é feito por outras práticas, como a pecuária, que é a criação de rebanho, e a avicultura, que é a criação de aves. Por isso, consequentemente, tanto a carne quanto os ovos, eles também vêm desses derivados. Outra fonte de alimento também de renda para as comunidades inteiras é a prática pesqueira. A pesca é uma atividade muito presente no Brasil por ser um país com um litoral bem extenso, mas também por ter as maiores reservas de água doce do mundo. Por conta disso, grandes comunidades pesqueiras se formam ao longo do rio e ao longo do litoral. Essa população pratica a pesca artesanal, que é feita em pequenas embarcações e não utilizam tecnologia. Fazem o lançamento e o recolhimento de redes de anzóis de forma manual. Nesses moldes, o pescador ele consegue abastecer a sua mesa e lhes gerar renda. Porém, essa prática tem sido afetada pela invasão da pesca industrial em seus territórios. Ela é feita com grandes embarcações, com equipamentos de alta tecnologia que reconhece o volume de pescado, de peixes, que muitas das vezes, aos moldes artesanais, podem afetar o equilíbrio ecológico pela reprodução dos peixes, não acompanhar o seu ritmo. Agora, uma atividade presente em várias regiões costeiras do Brasil, incluindo o litoral do Espírito Santo, é a coleta do caranguejo uçá, que é feita no ecossistema de mangue e garante o sustento de seus catadores como alimento e no comércio. Mas existem períodos em que a coleta do caranguejo é proibida, que é o período de reprodutivo, chamado de defeso ou andada. Durante a andada, os machos e as fêmeas, eles saem das tocas para o acasalamento e, consequentemente, a liberação dos ovos. Buscando preservar a espécie, a lei proíbe a captura desses animais durante o período de andada. É uma atitude sustentável que é respeitada pelos catadores tradicionais, apesar de haverem pessoas que não seguem a tradição e desrespeitam essa lei. E se não puder se reproduzir, o caranguejo uçá, ele pode desaparecer do mangue e deixar de nutrir a superfície do manguezal com nutrientes que espalham ao fazer a sua toca. Esses foram alguns exemplos do extrativismo animal, voltado para a alimentação, mas esse não é o único fim dado ao extrativismo animal pelo ser humano. Muitos animais, eles são capturados e abatidos com outros objetivos. Mas antes de falarmos sobre isso, não se esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, é só marcar a sua presença. Um exemplo é o caso do mercado de peles de animais. O couro do animal, ele é usado na confecção de vestuários, como roupas, calçados, bolsas e outros, tá? Isso leva ao abate de milhões de mamíferos, como raposas e coelhos, mas também de répteis como cobra e crocodilos.
Outras partes animais muito utilizadas de forma ornamental são as penas das plumas das aves. O carnaval é um exemplo desse tipo de uso. As fantasias usadas nos desfiles, elas vêm de gansos, pavões, avestruzes e outras aves que sofrem com a sua remoção. E me diz aí uma coisa, você já jogou dominó? Precisou de um implante dentário? Já jogou sinuca? Essas 3 perguntas poderiam não ter nada em comum, mas infelizmente tem. Na África e na Ásia, os elefantes eles são caçados ilegalmente para que as suas presas sejam roubadas. Isso porque elas são feitas de marfim, que é um material duro e resistente e que pode ser trabalhado e moldado. Com o marfim são feitas próteses dentárias, peças de dominó, bolas de sinuca, além de joias e artigos de decoração, algo impensável quando comparado com a vida de um elefante. Por conta da caça incessante e buscando evitar a extinção das espécies de elefante, em 1990 ocorreu a proibição da extração de marfim em vários países. A comercialização permitida é apenas do marfim obtido até 1990. Apesar disso, muitos países eles fecham os olhos para essa situação que ocorre em vários territórios. O Japão não aderiu à proibição e continua a comercializar normalmente, tá? A China, ela proibiu o comércio de marfim, mas é o país que mais importa o material. Pensando neste caso e em todos os outros que vimos, acredito que já é possível responder a nossa pergunta do dia. Então vamos trazer ela de volta. O nosso estilo de vida, ele pode afetar os animais? Bom, podemos chegar à conclusão que sim, o estilo de vida humano é capaz de afetar os animais, tá? Caso venhamos a consumir materiais e produtos que dependam da sua captura e abate, isso ainda ocorre apenas por meio da compra e não da ação em si. Ou seja, ainda que não seja eu que capture o animal e faça seu abate e retire a sua pele, suas plumas e suas presas, consumir produtos feitos a partir deles incentiva que o mercado ilegal e continua a retirar a vida desses animais. Nesse sentido, o que podemos fazer? Bom, para todos os casos, a conscientização ambiental é o primeiro passo. Se respeitar a época e o ritmo de reprodução animal, como citamos no caso dos peixes e do caranguejo uçá, não apenas em função da lei, mas por entender que os ciclos devem ser respeitados na natureza. E no caso do abate animal para o vestuário e o utensílio, podemos muito bem usar materiais naturais ou sintéticos. Não preciso de um casaco de pele se ele pode ser feito de algodão ou de linho para me aquecer. O mesmo vale para os sapatos e bolsas, onde é possível usar uma imitação do couro, que chamamos de couro sintético. Com o marfim das presas do elefante, também podemos ter esse pensamento. Pode ser substituído por outros materiais sintéticos feitos pelo ser humano, de boa resistência e aparência. De acordo? Bem, e para a nossa atividade do dia, trazemos a seguinte questão. Como exemplo de bens adquiridos pelo extrativismo animal, podemos citar o leite, o queijo e a carne. Em seu caderno, cite 2 outros alimentos que adquirimos pelo extrativismo animal. Então, pode responder aí que eu darei um tempo para corrigir. 15 segundinhos para você pensar.
voltamos para a nossa resposta, que vem com mais 2 elementos. O primeiro é o mel, que pode ser obtido a partir da criação de abelhas, que é a apicultura. Ela é realizada em fazendas e ajuda na agricultura pela polinização feita pelas abelhas. O segundo alimento é a manteiga, também derivada do leite, e é um produto muito consumido pelos brasileiros. Beleza? Então, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Hoje aprendemos ações sustentáveis que buscam preservar os recursos naturais do planeta, fazendo uso deles de forma responsável. O extrativismo animal, ele se baseia na caça e na pesca para alimentação ou comercialização. Também aprendemos que o consumismo do ser humano, ele alimenta o mercado extrativista animal. O extrativismo animal, ele é sustentável e consiste no respeito aos ciclos da vida dos animais e a preservação das espécies integralmente. Bom, é isso, tá? E você? Eu espero que você tenha gostado e repense muito bem sobre isso, porque é muito importante consumir alguns produtos que citamos na aula. Grave um vídeo com a sua resposta e envie para o Dever em Casa na TV. É bem fácil, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto. Aí a sua resposta vai aparecer aqui no nosso programa. É isso, 8º e 9º ano. Extrativismo animal sustentável é possível? Foi essa o tema da aula de hoje e eu espero que você tenha gostado de tudo que aprendemos. Tenha despertado uma maior consciência em todos nós do quão importantes são as vidas animais. Não se esqueça de registrar a sua presença pelo QR Code que está aí na sua tela. Eu já vou indo e eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Fique de olho na programação do Dever em Casa na TV. Bons estudos e não se esqueça que mesmo distantes estamos juntos. Tchau!